Olá, amigos da TV Brasil Central, programa Esporte em Ação. Sou Luiz Bercó, estou aqui com o goiano Sidney, o rei das imagens, diretamente aqui da Clínica Ato. Hoje nós vamos fazer um programa totalmente diferente, voltado para esse professor, esse mestre que está aqui ao nosso lado, que é um cubano, Ahmed, que vai nos explicar aí sobre a ligação, né, sobre fazer um paralelozinho, se for possível, do que é o esporte em Cuba, do que é o esporte aqui no Brasil, principalmente as iniciações esportivas, e também sobre como ele está aqui no Brasil, aqui na Clínica Ato, trabalhando na parte de atividade física, né, para os pacientes. E muita coisa interessante nós vamos fazer aqui hoje, vamos falar aqui hoje no nosso programa Esporte em Ação. E boa tarde para você, né, Med? É um prazer recebê-lo aqui no nosso Esporte em Ação, a primeira vez, e que não seja a única, né? A última não será, mas a única por enquanto. A primeira vez é a primeira vez. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todas as pessoas que estão assistindo hoje o programa. Um grande prazer estar hoje aqui com todos vocês. E nada, estou à disposição, né? Tudo o que você quiser perguntar, estamos juntos. Uma coisinha que deixa todo mundo curioso, né? A questão esportiva. Cuba tem uma tradição muito grande nos esportes olímpicos principalmente. Como que a Ahmed veio parar aqui no Brasil? O que você trouxe de conhecimento aqui para nós brasileiros, para nós goianos principalmente, que é o que importa no momento, né? E depois, posteriormente, a gente fala sobre um paralelo da formação de iniciação esportiva em Cuba e aqui no Brasil. Podemos falar assim? Podemos sim. Vou seguir aqui com o álcool na mão, não fica ruim não, né? Sem problema. Então, Bercó, primeiramente eu queria falar de uma coisa, né? Eu não cheguei de Cuba diretamente, né? Eu morava na Venezuela, eu morei 4 anos e meio lá. Morei principalmente porque eu fiquei lá depois de passar uma missão internacional de esporte, onde eu era colaborador esportivo e trabalhei 2 anos lá, né? E então, no meio daquela missão, eu conheci a moça que hoje é minha esposa e mãe dos meus filhos, graças a Deus. E nada, foi uma experiência muito bonita, os 2 anos que eu fiquei lá trabalhando, com resultados muito bons, mas infelizmente a situação na Venezuela ficou muito ruim para mim, para a minha família, e eu decidi viajar para o Brasil e tentar a sorte, né? Tentar passar a fronteira, que foi uma experiência bem difícil para mim, mas ao final, Deus, eu sempre falo que Ele sempre ficou comigo, e passei, graças a Deus, fiquei 3 meses em Roraima, e depois por um amigo meu que ele fez uma indicação para mim, eu cheguei aqui em Goiânia, onde já tenho 3 anos e 5 meses. a sua chegada aqui em Goiânia. Agora sim, eu gostaria de fazer esse paralelo. Como você encontrou a sua opinião sobre as atividades esportivas aqui no Brasil, se for possível fazer um paralelo com relação a Cuba, principalmente com os jovens, sem entrar depois nesse aspecto aqui com relação aos pacientes? Para começar, Bercó, eu tenho uma história muito bonita, né? Porque eu participei um dia com um grupo de companheiros cubanos que fizeram uma reunião com a cônsul de Cuba no Brasil. E então, no meio dessa reunião, eu conheci 2 pessoas que viraram muito importantes para mim, para a minha formação aqui no Brasil, que foi o companheiro Ornides Sintra e o companheiro Jorge Ordaz. Você conhece o Jorge? Um grande professor de tênis aqui em Goiânia, muito reconhecido aqui no Brasil. O Ornides Sintra, quando ele veio para o Brasil, ele trabalhou para Goiânia, né? Ele trabalhou no Jockey Club, ele foi técnico do Jockey Club. Eu era presidente da Federação Goiana de Basquete e o Sintra foi convidado por nós para assumir todas as categorias de base. E com isso aí ele trouxe importantes resultados para a formação de atletas, tanto no naipe masculino quanto feminino. Um grande cara, viu? Então, o Ornides Sintra foi uma pessoa que me ajudou muito, porque me apresentou 2 pessoas muito importantes. A primeira foi o Jorge e a segunda é uma pessoa que depois virou uma pessoa quase da minha família, que tenho o grande prazer de falar que ainda está trabalhando comigo, é minha coordenadora, que é a professora Sônia de Jesus, que ela foi quem passou uma indicação para o dono da Clínica Ato e foi quando eu comecei a trabalhar com eles. Sônia, junto comigo, e há 7 meses mais ou menos, começou o professor Maicon. Ou seja, somos 3 professores trabalhando aqui. Você falou sobre a Sônia é uma tradição do esporte goiano, né? Há muito reconhecida. Muito tempo ela é muito bem reconhecida e não poderia ter indicação melhor que a Sônia, né?
você está com ela aqui. Mas você está correndo um pouquinho da minha pergunta, né? Está levando para um ladinho diferente, não vai ter jeito não. Aham. Agora você falou, pergunta o que quiser. Eu vou fazer uma pergunta. Pode perguntar. Eu vou insistir naquela. Cuba, Goiânia. Qual cidade que você veio de Cuba? De Havana mesmo? Eu sou habaneiro, eu sou de Havana. Sim. E Goiânia, a iniciação esportiva que nós precisamos passar para a segunda parte. Você nos apresentou aqui esse local onde nós estamos, maravilhoso, aqui na Clínica Ato. Nesse momento estamos hoje fazendo uma entrevista, Bercó, na academia da Clínica Ato, que é um espaço físico, um espaço que é principalmente destinado a tudo que é atividade física e processos fisioterapêuticos, onde trabalha a professora Sônia e eu. Tá, mas e com relação ao esporte, Cuba e Brasil? Não, verdadeiramente o relacionamento esportivo sempre foi muito forte, né? Aquela rivalidade, Muito forte, né? Principalmente com o vôlei. O Brasil sempre teve dois grandes adversários, né? A Argentina, principalmente no futebol, e Cuba no voleibol. No feminino, vôlei. Principalmente, né? E no então, basquete também. Graças a Deus, depois de tanto tempo que passou, principalmente na história olímpica, né? Ficou aquela mensagem muito linda, né? Principalmente entre muitos atletas brasileiros e cubanos, principalmente no vôlei, né? A Mireia foi entrevistada muitas vezes aqui. Mireia, Regla Torres, Magares Carvajal. E então, nada, foi uma experiência muito linda saber que existem atletas tão bons, pessoal técnico tão bom aqui no Brasil, que colaborou muito no crescimento esportivo, sem dúvidas, em Cuba. E nada, verdadeiramente eu respeito muito, não é porque esteja aqui agora, neste momento, mas sempre o esporte brasileiro foi muito respeitado em Cuba, muito. E temos que reconhecer uma coisa, ainda no meio das dificuldades, o esporte brasileiro é muito forte e é reconhecido no mundo todo. Muito forte mesmo. Os resultados de Cuba, para você, aqui à distância, que não acompanhou ali os treinamentos, né, os últimos anos da prática esportiva em Cuba, foi surpreendente, está sendo surpreendente, os resultados são surpreendentes, como também poderiam ser surpreendentes no Brasil, que já bateu o recorde no ganho de medalhas? O Brasil, sem dúvida, foi uma surpresa, ninguém esperava, né? Mas no caso de Cuba, Cuba tem, depois de Atenas 2004, Cuba sofreu uma renovação muito grande quando falamos de esporte, né? E então, diminuiu muito o número de participantes olímpicos. Já não levavam essa quantidade de esporte coletivo, tudo que era beisebol, vôlei, handebol, já não existia, polo aquático. E então, nada, Cuba sofreu uma diminuição muito grande de participação em eventos esportivos. A quantidade de atletas diminuiu muito, bastante. Sem dúvidas. Reduziu a quantidade de modalidade esportiva, naturalmente, enxugou também a quantidade de atletas. Mas ainda posso te falar que foi uma grande surpresa o que estão fazendo os atletas cubanos, né? Nos Jogos Olímpicos, principalmente na luta greco-romana, que acabou no primeiro lugar por países. Um esporte que tem muita tradição no mundo. Foi nos primeiros esportes que foram criados para os Jogos Olímpicos. Um dos primeiros esportes olímpicos, né? A luta greco-romana. E o boxe. O boxe, bom, tem muita gente que fala em Cuba que o boxe cubano é o barco luz do esporte cubano. Ou seja, que é o esporte que sempre ganha mais medalhas. E foi demonstrado agora nesses Jogos Olímpicos, né? Temos 3 medalhas de ouro e 2 delas são de 2 bicampeões olímpicos, ou seja, 2 atletas que viraram bicampeão olímpico. Ganharam em Rio e ganharam agora em Tóquio. Daqui a pouco estaremos de volta com a professora Sônia Maria, que é coordenadora aqui da Clínica Ato. Vamos saber um pouquinho como é que é o tratamento aqui, como é que foi a implantação da clínica e atendimento aos pacientes. Podemos fazer isso? Com certeza, sem problema. Daqui a pouco estaremos de volta com o nosso Esportes em Ação. Estamos de volta aqui com o nosso Esportes em Ação, agora sem o álcool. Vocês viram que nós estávamos aqui, eu estava com a garrafinha de álcool e estava sem máscara. Porque eu já tomei as 2 doses, a professora Amélia já tomou as 2 doses também da vacina, já tivemos Covid, então teoricamente está uma questão de imunização mais avançada. Mas a professora Sônia não, ela tomou apenas a primeira dose, então por precaução, apesar de todos os cuidados, vamos ter um pouquinho mais de sequência nessa atenção, né, professora? Um prazer recebê-la aqui no nosso Esporte de Ação. Professora Sônia Maria, que é uma das expressões
como educadora física, como técnica de algumas modalidades esportivas também. Vamos falar bastante sobre isso. Ok, boa tarde a você, Bercó. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer estarmos novamente com você. Eu que agradeço a oportunidade. Aqui vocês, essa área sua, né, de misturar atividade física, misturar no bom sentido, tá? De envolver a atividade física dentro do tratamento que vocês oferecem aqui aos pacientes, né? Está sempre cercado de grandes profissionais, como é o caso do AMED, por exemplo. A importância da atividade física para os pacientes, no caso, até que ponto você acha que isso aí atinge de forma positiva na recuperação? Não é exagero de minha parte, mas isso já é constatado até durante as nossas reuniões técnicas que nós temos aqui na Clínica Ato, que realizamos, que médicos já relataram que pacientes que iniciaram atividade física conosco, o resultado deles, a melhora veio assim, numa crescente. Então isso aí mostra que a importância da atividade física no dia a dia para o ser humano. Isso é constatado diretamente. Vimos aí reportagem que algumas doenças como diabetes, você hoje pode curar com a musculação, pedalando. Então, por que não a saúde mental, que infelizmente hoje, eu não diria que é uma das que estão agredindo, né, e afetando a população mundial, não só a população brasileira, nem a população goiana, mas a mundial. Então, nós aqui da Clínica Ato temos esse cuidado. Então, quando nós recebemos o paciente, nós realizamos uma anamnese com esse paciente e nós temos o cuidado. Você usou uma expressão técnica, desculpa, você usou uma expressão técnica, vamos explicar o que significa a palavra? Ah, sim, desculpa, a anamnese seria uma entrevista com o paciente, tá? Então nós realizamos uma entrevista com o paciente e nós também temos a preocupação em estar olhando o laudo médico. O que vem a ser o laudo médico? São as anotações, né? O diagnóstico do médico dado àquele paciente. O médico, no caso, é o quê? É um psiquiatra? O psiquiátrica. Então, nós aqui trabalhamos em comum. Então, nós temos aqui, a gente sabe da vida do paciente, até mesmo para estarmos trabalhando com ele. Então, a gente procura nesse sentido. E atividade física, nossa, como eu agradeço quando a AMED veio estar conosco aqui. Que a AMED, professora AMED... A AMED acrescentou muito aqui para vocês? Com certeza. A experiência dele é importante? Muito, acrescentou demais. Então, é uma pessoa muito dedicada, tá? A gente só tem a agradecer o crescimento e a ajuda, a contribuição, o companheirismo. E nós, da educação física, a gente sempre fala isso. Nós não limitamos somente naquele espaço. Nós temos um leque onde esse leque nos proporciona estarmos atuando de umas outras formas também. As atividades dos pacientes, elas são orientadas pelos médicos ou a partir do momento que o psiquiatra, eu estou falando aqui do médico, mas é o psiquiatra, né? A partir do trabalho do psiquiatra, ele é estendido para cá sob orientação ou é iniciativa de vocês mesmos dentro da experiência e conhecimentos adquiridos? Graças a Deus e aos nossos estudos, né? Porque isso é até bom, aproveitando a oportunidade. Às vezes as pessoas pensam, educação física é um rola-bola, só correr atrás de uma bola. Antigamente era longe isso, né? disso. Então a gente senta num banco de uma universidade, até mesmo pós-universidade, e a educação ela é contínua, né? Você não pode parar. Todos os dias estamos aprendendo e todos os dias estamos ensinando. E aqui é isso. Então, dentro dos nossos conhecimentos, nós conseguimos avaliar, porque nós fazemos uma avaliação do paciente e nós trabalhamos. É lógico que é um trabalho de educação física, uma atividade física, associado também à saúde mental. Então, nós temos que nos adaptar. Não é colocar um paciente, você vai correr 10 minutos, você vai pedalar, você vai realizar 5 minutos de esteira, 10, 20 minutos. Não. Então, tudo isso é trabalhado até mentalmente. De repente, o paciente está naquela esteira, mas para que eu estou aqui? Por quê? Então, a gente trabalha tudo isso também. Então para evitar essa dúvida isso gera dúvida em qualquer um, né? Não é só no paciente. Nos pacientes aqui da Clínica Ato, qualquer um. Você chega na academia e fala, você vai fazer esteira, vai fazer isso. A gente sempre quer saber o porquê, né? O que significa cada uma dessas atividades. O paciente ele é orientado antes
sobre a importância Vamos falar só na esteira, não vamos falar de tanta coisa, que depois nós vamos mostrar muitos equipamentos que tem aqui. Certo. No caso da esteira, você precisa fazer a esteira porque... Entendo. Pontinho. Então, justamente. Então, é como a nossa academia aqui, é lógico que a gente tem que explicar bem. Uma coisa é trabalhar numa academia de uma clínica que está voltada para atender o paciente. Outra coisa é trabalhar numa academia de um shopping que é onde pensa na estética do ser humano. Então, tem aquele ser humano que busca a estética. Aqui, nós buscamos, além da autoestima, porque às vezes a pessoa chega aqui deprimida. Então a autoestima dela está baixa. Então o fato de você colocar ela numa esteira, ela vai transpirar, aí ela está se sentindo um pouco acima do peso. Você fala, nossa, você está perdendo caloria, você está voltando à sua forma, olha a cintura. Então isso aí já ajuda na autoestima do paciente. Isso por tratamento mental é uma dose, é um antídoto. Quando a gente fala nessa questão da autoestima, vocês estão falando da autoestima, o paciente, depois que ele começa a fazer atividade, a ter as atividades físicas, monitoradas, orientadas por profissionais da capacidade de vocês, qual é a reação do médico depois? Qual o comentário? O médico faz bons comentários a respeito, ele observa o crescimento, o desenvolvimento do tratamento? Com certeza, observa, e como eu havia dito no início, nas nossas reuniões técnicas que acontecem semanalmente, eles relatam, olha, paciente X mostrou uma evolução, tá? E ela está mais interagida, porque às vezes a pessoa chega aqui, nem te escuta, nem olha para você com os olhos fechados, e de repente já está sorrindo, já está conversando, e isso é muito importante. E infelizmente, né, a gente tem que citar nesse momento que estamos vivendo, que a saúde mental, antes tínhamos o estresse por outros motivos, e hoje, infelizmente, devido ao isolamento, confinamento nosso em casa, isso aí nos fez, né, encontrarmos com uma certa facilidade com a depressão. Então, isso aí é complicado, ainda mais quando você tem a Covid e você tem aquele tratamento pós-Covid. Então, temos que ter esse cuidado em trabalhar a saúde mental pós-Covid. Então, isso é muito importante e preocupante. Eu acho que você deve voltar no próximo bloco. Quem estará aqui, sabe quem é? O Amédio de novo, para explicar Opa, que sobre os bom, equipamentos. vamos estar juntos então. Que bom, Daqui a pouco feliz. estaremos de volta aqui, né? Com o nosso Esporte em Ação, com o professor Amédio. E se a Sônia tiver um tempinho, quem sabe a gente abusa dela mais um pouco. Até daqui um pouquinho. De volta com o nosso Esportes em Ação, agora nós vamos mostrar os equipamentos, a maneira de ser utilizado cada um deles e para que serve. Fazer a apresentação de cada um deles individualmente. A maioria já é familiar de todos nós que estamos aqui fazendo o programa e vocês que estão em casa nos assistindo, mas o professor Amédio vai nos mostrar e a professora Sônia também fazer uma demonstração de como utilizar. Professor Amédio, isso aqui é uma esteira. Isso aqui é uma esteira, Verco. É muito utilizada aqui principalmente nessa parte que está fazendo a professora Sônia, principalmente seria depois de uma fase de preparação, ou seja, depois de um aquecimento, de lubrificação, de preparação física inicial, o que eu posso fazer? Eu posso colocar o aluno, neste caso, a aquecer, aumentar a temperatura corporal e preparar o corpo na parte inicial da aula. Então, a pessoa fica com uma intensidade baixa, caminhando e preparando o corpo para próximos exercícios. Então, a bicicleta elíptica tem diferentes funcionalidades, né? Aí principalmente tem como objetivo fortalecer a área dos braços, melhorar o acondicionamento físico, principalmente na parte inicial e final da aula, porque trabalha a resistência corporal. E também tudo o que é a coordenação motora. Por quê? Porque tem que trabalhar dois planos. Na área superior, os braços, e na área inferior, as pernas. Trabalha para frente também? Pode ser para frente e para trás, mas principalmente pode ser trabalhado para frente para um melhor gasto energético. E para a questão mental? Mental também, né? Lembre-se que estamos num lugar que tem muito a ver com
o desenvolvimento mental e psiquiátrico da pessoa. Professor, muito obrigado. Você está numa fase boa Obrigado, demais da professora. conta. Garotona, hein? A professora está dando show. O outro aparelho aqui que nós Temos estamos. aqui um aparelho que é um mini Hércules, né? Isso é para musculação. Sim, já entra já o trabalho de fortalecimento. Da parte aqui superior. tem duas áreas de trabalho. Qual seriam essas áreas de trabalho? Aqui seria para o fortalecimento da área pectoral. A pessoa fica com uma boa postura e vai fazer um movimento de fechar a articulação do ombro, sempre levando ao frente e fazendo um movimento de fortalecimento da área pectoral. Como é que isso aqui, esse exercício, como que ele interfere no tratamento mental psicológico da pessoa? Neste caso, tem uma importância muito grande. Por quê, Verco? Aqui tem muito paciente que chega fisicamente muito fraco. E então, imagina ficar fazendo só resistência sem procurar o momento de fortalecimento muscular da pessoa. É muito importante isso. E então, a pessoa, é como falou a professora Sônia na outra parte do programa, né? É muito importante saber chegar no paciente e saber colocar essa mentalidade de ganhar, de saber que pode crescer, de saber que pode se superar a cada dia. Aqui nós estamos vendo aqui, isso é uma corda, né? Uma corda naval. Corda naval. Corda naval. Tá bom. A professora Sônia vai nos mostrar como é que funciona o trabalho que é feito Uma corda com de essa 13 quilogramas aproximadamente, onde a pessoa fica fazendo uma postura meia das pernas, uma flexão das pernas, e tem um movimento de elevação meia da articulação do antebraço junto com o ombro. Então, tem um objetivo principal, que é o fortalecimento da área dos ombros, a área pectoral e a postura da pessoa. Por quê? Porque tem muitas vezes que o professor não tem como explicar, não tem como ficar preocupado pela postura do paciente. Então, aqui tem uma coisa muito importante, Verco. Aqui tem muito paciente da terceira idade, né, Sônia? Então, é muito importante saber cuidar esse corpo, que já não é um corpo tão novo, mas é um corpo que merece um cuidado especial. O que significa isso que nós estamos vendo aqui embaixo? Aqui chamam de Theravand, né? Eu aprendi isso com a professora Sônia. Theravand. Theravand. Aham. Mas em Cuba é chamado principalmente como faixa elástica ou faixas terapêuticas. Aqui temos de diferentes tipos. Para mim é faixa elástica. Aham. Então, temos essa faixa aqui que é intensidade alta. Intensidade alta que é para trabalhar tudo que é bilateralidade com os braços, sempre fazendo um trabalho importante na postura da pessoa. Aí a professora está fazendo algumas posturas para fortalecer principalmente tudo que é ombro, a área das costas, a área pectoral. Então, temos também faixas de meia intensidade, que é para trabalhar planos mais fechados, entendeu? Planos mais fechados, já a intensidade é um pouco mais tranquila, não é tão forte como as primeiras que mostramos, né? E então, temos essa aqui, esse tipo de faixa, que é uma faixa que pode ser graduada para mais ou para menos intensidade. A pessoa pode utilizar e vai tirando ou colocando para fazer mais difícil ou mais fácil o trabalho que vai fazer. Então, temos também essas faixas pequenas, que são para principalmente fazer tudo o que é o fortalecimento da área das pernas, principalmente o bumbum. Isso aí seria de borracha, né? Sim. Uma borracha mais industrial. curta, você coloca nos dois tornozelos Tá e faz a abertura. A pessoa fica fazendo principalmente um apoio, ou pode ser também, neste caso, uma postura tranquila, uma postura passiva e fortalecer. Nesse caso aí que está fazendo a professora, seria com um apoio. Neste caso, temos uma barra no final da academia, que vai ser para o apoio do paciente. O paciente fica fazendo um apoio para trabalhar com mais tranquilidade, né? Com mais segurança e evitar se machucar, evitar lesões, que é o nosso principal objetivo, né? As cordas. Uma perguntinha para as cordas. As cordas, ela tem muito resultado físico, no trabalho físico, mas ela implica demais na coordenação motora, porque muita gente que às vezes tem uma força física até exagerada, né? Acima do normal,
no bom sentido, lógico, não tem a coordenação suficiente. Às vezes não dá conta de cantar parabéns e bater palma ao mesmo tempo. É verdade, Verco. Eu acho que também, mais que a coordenação, também está a agilidade que tem a pessoa. A agilidade que tem a pessoa fica pulando e aí tem que ter uma coordenação e uma agilidade no movimento que fica fazendo, né? Sônia, obrigado, viu? Então, temos também um famoso carrinho, que é um exercício que é muito complexo, né? Trabalha muitas partes do corpo, tudo que é costas, trabalha pectoral, mas a ação principal, o resultado principal que tem que fazer o carrinho é o fortalecimento abdominal, tá bom? E também o controle muscular dos braços, né? Temos a área de força, neste caso que pode ser estática, né? Ou seja, no lugar, com pesos. Neste caso temos pesos emborrachados de 3 quilos, 4 quilos, até 6 quilos. Então, tem trabalhos diferentes, né? Tem trabalhos de coordenação motora, que principalmente tem trabalhos para fortalecer a área pectoral, para fortalecer bíceps, fortalecer ombros. E nada, verdadeiramente é um exercício que gosta muito, porque pode variar as cargas de treinamento e ajuda muito o paciente. Professora Sônia, muito obrigado. Professora Amélia, muito obrigado. Clínica Ato, de uma maneira geral, muito obrigado. Gente, um abraço e até a próxima.